Após 15 anos, um ex-militar veterano foi atrás de seu leal cavalo de combate aposentado para descobrir como estava seu antigo companheiro, e não conteve as lágrimas ao descobrir que o animal não o reconhece. Porém, o que acontece mais tarde foi de arrepiar. O sol da tarde desenha sombras alongadas no pequeno apartamento em São Paulo, onde Carlos Mendes, um ex-cavaleiro militar de 40 anos, vasculha uma antiga caixa de memórias. O ambiente modesto reflete a simplicidade de sua vida atual. Paredes claras decoradas com algumas medalhas militares, uma escrivaninha organizada com precisão militar e sobre ela um porta-retrato virado para baixo. O apartamento localiza-se num bairro tranquilo da Zona Sul, onde o barulho da cidade grande parece mais distante. Pela janela, vê-se um parque onde crianças brincam e cavalos da polícia montada ocasionalmente fazem suas rondas. Uma visão que sempre faz Carlos desviar o olhar, carregando um peso invisível em seus ombros. Na parede da sala, um calendário marca janeiro de 2025, lembrando que já se passaram 5 anos desde sua aposentadoria forçada do Exército Brasileiro. O ambiente tem aquela organização característica militar, cada objeto em seu devido lugar, as superfícies impecavelmente limpas, mas falta algo de vida, de calor. Em um canto, uma pequena estante guarda livros sobre equitação e medicina veterinária. Alguns ainda com marcadores nas páginas, outros cobertos por uma fina camada de poeira. O silêncio do apartamento é quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede e pelo ocasional relinchar distante dos cavalos do parque. A luz do entardecer infiltra-se pela janela, iluminando partículas de poeira que dançam no ar, enquanto Carlos continua sua busca metódica na caixa de memórias, seus dedos tocando cada objeto com uma mistura de reverência e apreensão. Carlos Mendes carrega em seu rosto as marcas de uma vida dedicada ao serviço militar. Os olhos castanhos, antes vibrantes, agora parecem distantes, como se constantemente revisitassem memórias do passado. Suas mãos fortes, calejadas por anos, segurando rédeas e realizando treinamentos, tremem levemente enquanto segura uma fotografia amarelada pelo tempo. Aos 40 anos, sua postura ainda mantém a rigidez militar, mas seus ombros largos carregam um peso invisível. O cabelo grisalho nas têmporas e as rugas prematuras ao redor dos olhos contam histórias de noites mal dormidas e memórias que preferiria esquecer. Vestido com uma camisa simples e calça jeans, ele mantém o físico em forma, embora uma antiga lesão no joelho o faça mancar sutilmente. Na fotografia que segura, aparece Trovão, seu antigo cavalo de guerra, um majestoso brasileiro de hipismo, de pelagem castanha escura e uma característica mancha branca no peito em forma de estrela. Na imagem, o animal exibe um porte altivo, com músculos definidos e olhos alertas, dignos de um cavalo militar. A foto foi tirada durante uma missão de patrulha na fronteira, onde homem e animal formavam uma dupla lendária no regimento. Na fazenda Recanto das Flores, a 200 quilômetros de São Paulo, Dona Regina Santos, uma senhora de 65 anos, dedica sua vida ao cuidado de animais resgatados. Com cabelos grisalhos sempre presos em um coque despretensioso e usando roupas práticas de trabalho, ela administra o local com uma mistura única de firmeza e compaixão. Suas mãos, marcadas pelo trabalho diário, têm um toque gentil que acalma até os animais mais assustados. Em um dos pastos mais afastados da fazenda, Trovão, agora conhecido apenas como Estrela, devido à sua marca característica, permanece isolado dos outros cavalos. Seus olhos, antes orgulhosos e determinados, agora carregam um olhar apreensivo. Sua pelagem, embora ainda bonita, perdeu parte do brilho dos tempos de serviço militar. A postura altiva deu lugar a uma atitude defensiva, especialmente na presença de estranhos ou barulhos repentinos.
Os funcionários da fazenda aprenderam a respeitar seu espaço e suas peculiaridades. O único que consegue se aproximar com alguma regularidade é João, um adolescente de 15 anos que ajuda nos estábulos. Com paciência e cuidado, ele conquistou minimamente a confiança do animal, sendo o responsável por sua alimentação diária. Numa tarde silenciosa, Carlos finalmente encontra o que procurava, um envelope oficial do Exército Brasileiro. Com mãos trêmulas, desdobra o documento que revela o destino de Trovão após sua dispensa. As palavras trauma psicológico severo e inapto para serviço militar saltam aos seus olhos, fazendo seu estômago revirar. No final do documento, um endereço: Fazenda Recanto das Flores, interior de São Paulo. Um misto de culpa e esperança toma conta de Carlos. Memórias inundam sua mente. O dia em que Trovão o salvou de uma emboscada, as longas patrulhas sob sol e chuva, o último dia em que se viram antes de sua própria dispensa médica. Tinha prometido a si mesmo nunca mais se envolver com aquele passado, mas agora, sem pensar duas vezes, Carlos pega seu telefone e liga para a fazenda. A voz gentil de Dona Regina do outro lado da linha confirma. Sim, eles têm um cavalo com essas características. Sim, ele pode visitá-lo. Naquele momento, Carlos toma uma decisão que mudará sua vida. Precisa ver Trovão novamente. Após uma viagem intensa de 3 horas pela rodovia Castelo Branco, Carlos chega à Fazenda Recanto das Flores. O portão de entrada, adornado com flores silvestres, contrasta com a ansiedade que o consome. Dona Regina o recebe com um sorriso caloroso, mas seus olhos experientes percebem imediatamente a inquietação do ex-militar. Carlos tenta manter a compostura, mas suas mãos suadas e o olhar nervoso o traem. Dona Regina, eu nem sei por onde começar. Trovão e eu, nós passamos por tanta coisa juntos. As palavras dela pesam no coração de Carlos. Ele se pergunta quantas noites Trovão passou sozinho, aterrorizado por memórias que nem mesmo podia compreender completamente. Chegando perto do pasto onde Trovão está, Carlos para abruptamente. À distância, vê a silhueta familiar do animal que foi seu parceiro por tantos anos. Seu coração acelera, uma mistura de emoções o dominando. Trovão pasta tranquilamente no campo, alheio à presença dos recém-chegados. Carlos o observa, notando as mudanças sutis. O porte menos imponente, o andar mais cauteloso. Seus olhos se enchem de lágrimas ao reconhecer as cicatrizes nas patas traseiras do animal. Lembrança vívida de uma missão quase fatal. Dona Regina coloca uma mão gentil em seu ombro. Vamos com calma, Sr. Mendes. Estrela, quer dizer Trovão, é muito sensível a estranhos. Deixe-me chamá-lo primeiro. Carlos sente como se tivesse levado um soco no estômago. Ele não me reconhece, murmura, a decepção evidente em sua voz. A proprietária da fazenda assente e todos observam enquanto João entra cuidadosamente no pasto. Para surpresa de Carlos, Trovão permite que o garoto se aproxime, aceitando gentilmente uma maçã de sua mão. Nos dias que se seguem, Carlos decide permanecer na fazenda, determinado a reconquistar a confiança de Trovão. Dona Regina, comovida com sua história, oferece um quarto simples na casa de hóspedes. Cada manhã traz uma nova tentativa e, invariavelmente, uma nova decepção. Carlos acorda antes do nascer do sol, ansioso para começar mais um dia de tentativas. Ele se aproxima do pasto onde Trovão está, sempre mantendo uma distância segura, conforme orientado por Dona Regina. Com uma voz suave, tenta chamar o cavalo. Durante uma tarde particularmente frustrante, Carlos desabafa com Dona Regina. Enquanto isso, João continua sendo o único capaz de se aproximar de Trovão consistentemente. Carlos observa, com uma mistura de admiração e inveja, as interações entre o jovem e o cavalo. Inspirado por João, Carlos tenta uma nova abordagem.
Ele começa a sentar-se perto da cerca do pasto, lendo em voz alta trechos de livros sobre cavalos e contando histórias de suas missões com Trovão. O cavalo não se aproxima, mas Carlos nota que às vezes suas orelhas se voltam em sua direção, como se estivesse escutando. Um dia, ao tentar se aproximar um pouco mais, Carlos tropeça em uma pedra, caindo pesadamente. O som repentino assusta Trovão, que relincha alto e dispara para o outro lado do pasto, batendo contra a cerca em pânico. O incidente do tropeço deixa Carlos abalado, fazendo-o questionar se sua presença está causando mais mal do que bem. Ele passa a noite em claro, revirando-se na cama, atormentado por pesadelos de batalhas passadas e o relinchar assustado de Trovão. A senhora o observa por um momento antes de responder. Carlos, a cura não é um processo linear. Haverá altos e baixos. A questão é, você está disposto a enfrentar esses desafios? Enquanto isso, João enfrenta seus próprios desafios. Alguns garotos da escola, sabendo de seu trabalho na fazenda, começam a provocá-lo, chamando-o de garoto do cavalo maluco. João tenta esconder sua mágoa, mas Carlos percebe sua tristeza. Um novo obstáculo surge quando uma forte tempestade atinge a região. Os trovões e relâmpagos assustam os animais da fazenda, mas Trovão é particularmente afetado. Ele corre freneticamente pelo pasto, relinchando de pavor a cada estrondo. Calma, parceiro, estou aqui. Vai ficar tudo bem. Não desista, senhor Carlos, diz João, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Ele quase te reconheceu desta vez. Eu vi. Todas as manhãs, Carlos chega ao pasto na mesma hora, vestindo sempre a mesma roupa, uma camisa verde-oliva reminiscente de seu uniforme militar. Ele se posiciona a uma distância respeitosa de Trovão e começa a realizar exercícios de alongamento, os mesmos que costumava fazer antes das patrulhas. Inicialmente, Trovão mantém distância, mas seus olhos seguem os movimentos familiares de Carlos. Aos poucos, o cavalo parece relaxar um pouco mais a cada dia, suas orelhas voltadas com interesse para o ex-cavaleiro. Encorajado, Carlos começa a narrar suas ações enquanto realiza tarefas simples perto do pasto, como limpar ferramentas ou reparar cercas. Sua voz constante parece ter um efeito calmante sobre Trovão. O progresso, embora lento, é constante. Carlos continua sua rotina diária e Trovão começa a demonstrar sinais sutis de reconhecimento. Um dia, enquanto Carlos está sentado perto da cerca lendo em voz alta, Trovão se aproxima mais do que o habitual, pastando a uma distância de apenas alguns metros. João, inspirado pela persistência de Carlos, decide tentar algo novo. Com a permissão de Dona Regina, ele traz um velho rádio para o estábulo e começa a tocar música clássica suave durante as sessões de escovação. Para surpresa de todos, Trovão parece gostar, relaxando visivelmente ao som das melodias suaves. Um marco significativo ocorre quando, durante uma tarde particularmente tranquila, Carlos está sentado perto do pasto, descrevendo em voz baixa uma missão de resgate na qual ele e Trovão participaram juntos. De repente, ele sente uma leve pressão em seu ombro. Virando-se lentamente, Carlos se vê cara a cara com Trovão, que estendeu o pescoço por cima da cerca, seu focinho quase tocando o ex-cavaleiro. O coração de Carlos dispara, mas ele mantém a calma, continuando a falar suavemente. "Ei, parceiro!" ele sussurra, sua voz embargada pela emoção. "Você se lembra disso, não é?" Esta interação, embora breve, marca um ponto de virada crucial na relação entre os dois. É um sinal de que, apesar dos traumas do passado, há esperança para uma reconexão significativa. Numa tarde de sábado, a pequena cidade próxima à fazenda se prepara para sua tradicional festa junina. O som distante de música e risadas chega até a propriedade, criando uma atmosfera de alegria. Dona Regina decide organizar um pequeno churrasco para os funcionários e hóspedes da fazenda, como forma de participar das celebrações à distância.
Carlos, mais relaxado do que esteve em anos, ajuda nos preparativos, compartilhando histórias de festas juninas de sua infância com João e os outros funcionários. O cheiro de carne assando e o som de música típica preenchem o ar, criando um ambiente acolhedor e festivo. Conforme a noite avança, a celebração na cidade intensifica-se. De repente, o céu se ilumina com o primeiro estouro de fogos de artifício, marcando o auge da festa junina. O som estridente e as luzes brilhantes pegam todos de surpresa na fazenda. Para Trovão, o efeito é devastador. Os estrondos e flashes de luz ativam memórias profundamente enterradas de zonas de guerra. O cavalo entra em pânico, relinchando alto e correndo freneticamente pelo pasto. Seus olhos, arregalados de terror, refletem as explosões coloridas no céu. Carlos, que estava próximo ao pasto, imediatamente reconhece os sinais de um episódio de estresse pós-traumático. "Trovão!" ele grita correndo em direção à cerca. Os outros convidados observam paralisados enquanto a cena se desenrola. "Trovão, pare! É uma ordem!" Carlos grita, sua voz autoritária cortando o ar como nos velhos tempos de serviço. Carlos corre com toda a força que possui, ignorando a dor em seu joelho lesionado. Seus olhos estão fixos em Trovão, que se aproxima perigosamente da cerca de arame farpado. O tempo parece desacelerar, enquanto Carlos grita novamente. O comando, tão praticado em inúmeras missões, ecoa pelo pasto. Milagrosamente, Trovão hesita, seus cascos derrapando na grama úmida. Por um instante, cavalo e cavaleiro se encaram, ambos ofegantes, com os fogos de artifício estourando acima deles. Trovão bufa nervosamente, seus olhos ainda arregalados de medo. Ele dá um passo para trás, mas não foge. Carlos continua avançando cautelosamente, murmurando palavras de conforto. "Firmeza, Trovão, firmeza!" Carlos ordena, sua voz misturando autoridade e súplica. Lentamente, quase imperceptivelmente no início, Trovão começa a se acalmar. Seus movimentos frenéticos diminuem e ele abaixa a cabeça, bufando pesadamente. Carlos, ainda segurando firmemente, começa a acariciar o pescoço do animal, murmurando palavras tranquilizadoras. À distância, Dona Regina, João e os outros observam, tensos e maravilhados, enquanto Carlos lentamente guia Trovão para longe da cerca perigosa. Os fogos de artifício continuam, mas agora parecem distantes e insignificantes comparados ao drama que se desenrola no pasto. "Estamos em casa, amigo", Carlos sussurra. "Estamos em casa." Carlos agora passa a maior parte de seu tempo no pasto com Trovão. O cavalo, antes distante e assustado, agora busca ativamente a companhia do ex-cavaleiro. Eles caminham lado a lado pelo pasto, com Trovão seguindo Carlos voluntariamente, sem necessidade de rédeas ou comandos. Durante uma dessas caminhadas, Carlos nota algo diferente no comportamento de Trovão. O cavalo para abruptamente perto de um canto remoto do pasto, pateando o chão e bufando insistentemente. Intrigado, Carlos se aproxima para investigar. Escavando o local indicado por Trovão, Carlos faz uma descoberta surpreendente. Enterrada superficialmente, ele encontra uma velha placa de identificação militar, a mesma que Trovão usava durante seu serviço e que se acreditava perdida. Neste momento, Dona Regina se aproxima, observando a cena com um olhar de compreensão. "Carlos", ela diz suavemente, "acho que chegou a hora de você saber toda a verdade sobre como Trovão chegou até nós." A senhora respira fundo, preparando-se para revelar algo que guardou por anos. Trovão não foi simplesmente enviado para cá após ser dispensado. Ele fugiu, Carlos. Fugiu do centro de reabilitação militar e, de alguma forma, encontrou o caminho até aqui. Dona Regina guia Carlos até um banco próximo, enquanto Trovão os segue de perto. 5 anos atrás, numa noite de tempestade, encontramos Trovão ferido e exausto nos limites da fazenda. Ele estava magro, assustado e ainda carregava restos de um equipamento militar.
Carlos absorve a informação, suas emoções em turbilhão. Então, todo esse tempo... Mas por que ele enterrou a placa de identificação? Carlos pergunta, ainda segurando o objeto em suas mãos. Carlos olha para Trovão, que retribui o olhar com uma calma que parece nova e antiga ao mesmo tempo. Neste momento, Carlos entende que a jornada de cura não era apenas para o cavalo, mas para ambos. Nas semanas que se seguem à revelação, Carlos e Trovão passam por um processo de reconexão profunda. A fazenda Recanto das Flores se torna um santuário para ambos, um lugar onde podem curar suas feridas emocionais juntos. Carlos decide estender sua estadia indefinidamente, alugando um pequeno chalé na propriedade. Ele começa a trabalhar na fazenda, ajudando não só com Trovão, mas também com outros animais resgatados. Sua experiência militar e conhecimento sobre cavalos provam ser valiosos para Dona Regina e toda a equipe. Trovão, por sua vez, mostra sinais notáveis de recuperação. Ele começa a interagir mais com outros cavalos e não se assusta mais com barulhos repentinos. Carlos e João trabalham juntos, desenvolvendo um programa de reabilitação que combina técnicas de treinamento militar com abordagens mais gentis e terapêuticas. Um dia, enquanto Carlos escova Trovão, ele nota algo surpreendente. O cavalo está relaxado, com os olhos meio fechados de contentamento, uma postura que não via desde os dias antes da guerra. Neste momento, Carlos percebe que ambos finalmente encontraram um lugar onde podem ser eles mesmos, sem as pressões e expectativas do passado. Trovão responde com um suave relincho, como se concordasse. Carlos, inspirado por sua própria jornada, propõe a Dona Regina um novo programa. Terapia assistida por cavalos para veteranos de guerra e outros indivíduos que sofrem de estresse pós-traumático. A ideia é recebida com entusiasmo e logo planos começam a ser traçados para implementá-la. Numa tarde ensolarada, Carlos lidera Trovão até um novo picadeiro, construído especialmente para o programa. O cavalo, antes nervoso em espaços fechados, entra calmamente, confiando plenamente em seu companheiro humano. Trovão responde com um suave nitrido, encostando seu focinho no ombro de Carlos, num gesto de compreensão mútua. Este momento simboliza não apenas o fim de seu conflito interno, mas o início de um novo capítulo em suas vidas, um de propósito renovado e esperança. O programa de terapia assistida por cavalos rapidamente ganha força. Veteranos de guerra, policiais e bombeiros com TEPT começam a chegar à fazenda Recanto das Flores, cada um carregando suas próprias batalhas internas. Carlos e Trovão se tornam o coração deste programa, suas próprias histórias de superação, servindo de inspiração para os recém-chegados. Em uma manhã particularmente significativa, Carlos recebe um grupo de 3 veteranos. Entre eles está Maria, uma ex-pilota de helicóptero que não consegue superar as memórias de um resgate mal-sucedido. Seus olhos, antes cheios de vida conforme relatado por sua família, agora parecem distantes e temerosos. Enquanto Carlos fala, Maria dá um passo à frente, sua mão tremendo levemente ao se estender em direção a Trovão. O cavalo, percebendo sua hesitação, abaixa a cabeça calmamente, permitindo que ela o toque. Ele entende, não é? Maria sussurra, sua voz embargada. Um dia, durante uma sessão particularmente intensa, Maria compartilha pela primeira vez os detalhes do resgate que a assombra. Enquanto fala, ela acaricia o pescoço de Trovão, que permanece pacientemente ao seu lado, como se entendesse a importância do momento. O impacto do programa se estende além dos participantes. Familiares relatam mudanças significativas em casa. Sorrisos antes raros se tornam mais frequentes. Pesadelos diminuem. E a esperança começa a florescer onde antes havia apenas escuridão. Sabe, Carlos, ela diz suavemente, quando decidi proteger Trovão todos aqueles anos atrás, nunca imaginei que isso resultaria em algo tão belo e transformador. Um ano após o início do programa de terapia,
A Fazenda Recanto das Flores organiza uma celebração especial. Ex-participantes, suas famílias, a equipe da fazenda e membros da comunidade local se reúnem para comemorar os sucessos e a jornada de cura coletiva. O evento é marcado por risos, abraços e lágrimas de alegria. Histórias de superação são compartilhadas, criando uma atmosfera de esperança e solidariedade. No centro de tudo, Carlos e Trovão são homenageados como símbolos vivos de resiliência e transformação. Durante a celebração, Maria, agora visivelmente mais confiante e serena, se aproxima de Carlos e Trovão. Com um sorriso genuíno, ela diz: "Vocês dois me ensinaram que nossas cicatrizes não nos definem. Elas são apenas parte de nossa história, não nosso destino." Carlos, emocionado, observa ao seu redor. Vê Dona Regina, cujo ato de compaixão anos atrás desencadeou toda essa jornada. Vê João, agora um jovem homem, cuja dedicação aos animais continua inspirando a todos. E vê Trovão, seu fiel companheiro, parado tranquilamente ao seu lado, os olhos cheios de uma paz que parecia impossível não muito tempo atrás. Neste momento, Carlos compreende plenamente que a verdadeira cura não vem apenas de superar o passado, mas de usar essa experiência para criar um futuro melhor para si e para os outros. Com Trovão ao seu lado, ele sente que finalmente encontrou não apenas a paz, mas também um novo propósito de vida. À medida que o sol se põe sobre a Fazenda Recanto das Flores, lançando um brilho dourado sobre os campos e estábulos, a celebração continua com um ar de gratidão e esperança. Carlos, com Trovão ao seu lado, observa a cena com um misto de orgulho e humildade. As histórias de transformação ecoam pelo ar. Veteranos que voltaram a sorrir, famílias reunidas e animais que encontraram um novo lar e propósito. A fazenda, uma vez um simples refúgio para animais abandonados, agora simboliza um novo começo para humanos e animais alike. Enquanto a noite cai, lanternas são acesas, iluminando os rostos sorridentes dos presentes. O som de risadas e conversas animadas preenche o ar. Um testemunho vivo do poder da conexão e da cura. Nos anos que se seguiram, a Fazenda Recanto das Flores se tornou um modelo nacional de terapia assistida por animais. Carlos e Trovão continuaram seu trabalho, inspirando inúmeras vidas. Sua história serve como um lembrete poderoso de que, não importa quão escura seja a noite, sempre há esperança de um novo amanhecer. Especialmente quando temos um amigo fiel ao nosso lado. Você foi tocado pela jornada de Carlos e Trovão? Lembre-se, a cura muitas vezes vem de lugares inesperados. Se você ou alguém que você conhece está lutando, não hesite em buscar ajuda. E se puder, considere apoiar organizações que trabalham com terapia assistida por animais. Juntos, podemos criar mais histórias de esperança e transformação. Compartilhe esta mensagem e espalhe a compaixão.